galera, sejam muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição de segunda-feira. A coisa tá esquisita pro Vasco, o time joga como nunca e empata como perde, principalmente no Brasileiro como sempre. Até São Januário, que era um grande trunfo do Vasco, o Vasco não consegue vencer lá desde o dia 17 de maio, se tratando especificamente de Campeonato Brasileiro. A última vitória foi 3-0 em cima do Fortaleza, então a coisa anda um pouco esquisita. E olha, teve um resultado surpreendente positivo ontem na rodada, mas o que a gente precisava mesmo nos surpreendeu de maneira negativa. E eu vou trazer para vocês os jogos de ontem, enquanto está passando para vocês a situação da gente de tabela, e o negócio ficou esquisito, tá? Vamos passar nos jogos de ontem. O Vasco empatou com o Atlético Mineiro por 1-1, o Palmeiras venceu o Ceará de virada por 2-1, graças a Deus. Esse resultado foi bom pra gente, porque se o Ceará vence, ele saltava para 25. No momento o Vasco está a 6 pontos do Ceará com um jogo a menos, então a gente precisa ter uma galera além de Santos, Vasco e Vitória para a gente conseguir catar logo, senão daqui a pouco a gente fica afundado ali, 5 times lutando contra a degola, 5, 6 times, então é importante ter mais uma galera que a gente consiga catar. Então pra gente foi importante aí essa virada do Palmeiras na segunda etapa. E o resultado surpreendente negativamente que arrebentou com o Vasco foi a vitória do Santos contra o Cruzeiro lá no Mineirão. O Santos venceu o jogo por 2-1 e com isso o Santos pulou para 21 pontos. Lembrando que ontem, se o Vasco vence o jogo, ele chegaria a 18 pontos, empataria com pontos com Vitória, mas pelo critério de desempate, o Vitória só tem 3 vitórias no campeonato, vai chegaria a 5, o Vasco assumiria ali a 16ª colocação. Então, com o empate do Vasco, a gente se mantém na zona de rebaixamento e ainda vimos o Santos dar uma subida. Porém, um resultado que foi surpreendente demais, positivamente para o Vasco, foi a vitória do Sport sobre o Grêmio lá dentro da Arena do Grêmio por 1-0. O Grêmio que vem bem mal aí no campeonato, chega a 4 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas, tendo um empate antes dessas 3 derrotas, e o Grêmio ali estacionou com 20 pontos. Então era um time que eu contava que nessa rodada ia ganhar, ia pular para 23 e já ia dar uma largada. Então pelo menos se dá para ter como negativo essa vitória do Santos, algo que amenizou um pouquinho foi essa derrota do Grêmio. Ainda assim o Grêmio ainda tem 4 pontos a mais aí que o Vasco, tendo também uma partida a mais, tá? E esse resultado do Santos e a não vitória do Vasco nos deu uma complicada, porque se a gente vence e sai da zona, ainda passaria o Santos no critério de desempate, a gente iria a São Paulo com tranquilidade, claro, tentando buscar os 3 pontos para se afastar dessa situação incômoda, mas um empate seria suficiente para manter o Vasco e o Santos com a mesma pontuação e o Vasco se garantir fora da zona de rebaixamento. Agora não, a gente tem a obrigação de ganhar o Santos para tentar sair da zona, torcer para a galera não vencer e também botar ponto, e ainda assim a gente não passa mais o Santos na próxima rodada, já que o Santos hoje abriu 5 pontos em direção a mais que o Vasco, tá? Então essa é a situação, mas a rodada não acabou e eu te sugestiono a botar um pouquinho de secador ali em cima do Juventude. Juventude joga em casa com o Corinthians. Eu sei que a torcida do Vasco não gosta do Corinthians, mas pensando no nosso próprio umbigo, a vitória do Corinthians seria importante, tá? O Juventude tem 11, não consegue hoje ainda com uma rodada chegar no Vasco. Se vencer vai a 14 e ficaria já a 2 pontos do Vasco. Lembrando que o Juventude é o vice-lanterna, ou seja, tu ficar 2 pontos já do vice-lanterna é porque o negócio tá muito, mas muito feio. E detalhe, o Vasco pega o Juventude daqui a 2 rodadas. O Vasco joga no próximo domingo com o Santos, e aí na quarta-feira da outra semana tem esse jogo atrasado entre Vasco e Juventude. Então a confiança do Juventude ser minada pra gente é bom, tá? Corinthians aí que eu acho que não vai lutar contra a queda, não tem problema nenhum ele saltar de 22 para 25. Já o Juventude não, deixa ele afundadinho ali, porque daqui a pouco o negócio começa a ficar ruim pra gente pensando mais pra baixo, tá? Sendo que já projetando a próxima rodada, o Vitória pega esse Juventude que não tá nada bem em casa. Então olha que situação, o time que a gente consegue catar na próxima rodada é só o Vitória. E há grandes chances do Vitória vencer na rodada.
Então olha que situaçãozinha complicada. É torcer pro Juventude fazer um jogo duro, né, empatar e a gente tentar aqui conseguir sair. O Ceará, que eu gostei, que ainda não desgarrou tanto, o Ceará pega o Bragantino, que virou saco de pancada. O Bragantino aí tem 5 derrotas consecutivas no Brasileiro. Se der a lógica, o Ceará vence o jogo. O Fluminense já joga com Fortaleza em casa. São boas as chances aí do Fortaleza perder e continuar atrás da gente. E pensando no Santos, tem um confronto direto aí com o Vasco. Então, projetando a próxima rodada, então essas são algumas questões aqui. Já o Atlético Mineiro recebe o Grêmio em casa, sendo que esse jogo vai ser entre os jogos das oitavas de final aí da Sul-Americana. Pode ser que nesse jogo do Grêmio o Atlético Mineiro bote time reserva ou misto, tá? Se bem que o Grêmio aí anda, né, tropeçando até contra times mais frágeis como o Sport. Então tá feito o registro para vocês da nossa situação de tabela nesse primeiro bloco. Beleza? Virando a chave agora, 2 informações curtinhas. O Verratti tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo contra o Santos. A gente que tem pedido tanto aí uma nova alternativa de se jogar sem o Verratti, teremos essa possibilidade, tá? O Paulo Henrique tomou a agulhada do Lianco no lance que ele driblou 3, 4 jogadores, o Lianco deu uma pancada para escanteio e o PH ficou muito tempo no chão e foi substituído. As travas da chuteira do Lianco deram ali uns riscos na canela do PH, que estava até sangrando ontem quando ele saiu do estádio. Vamos torcer para que não preocupe. A princípio foi mais a pancada e o arranhão. Daqui até o outro domingo, tem uma semana, acredito que o PH não vai ser problema para a partida, tá? Agora vamos mergulhar no jogo e eu vou fechar aí com a situação do João Vitor. O João Vitor recebeu uma proposta aí de 4,5 milhões de euros e a gente vai debater isso aí já já. Antes, vamos passar primeiro no jogo e vamos ouvir um pouquinho o Fernando Diniz. O Diniz foi questionado ali para dar a visão dele, a análise da partida. Ele foi questionado aí também sobre esse problema do Vasco criar muito e não fazer os gols e se a preocupação com a zona de rebaixamento de fato é algo que se a situação de tabela do Vasco é algo que preocupa ao ponto do clube ter o temor e o receio aí de um eventual rebaixamento, se ele acredita que essa situação vai reverter rapidamente. E também o Vasco está aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã vai ter inclusive o sorteio, a gente vai saber qual vai ser o nosso adversário na próxima fase, qual vai ser o objetivo do Vasco e o foco daqui para o resto do ano. O Vasco está aí nessa situação, tem que reagir para ontem no Brasileiro. Ele vai o quê? Vai deixar um pouquinho a Copa do Brasil de lado e focar no Brasileiro ou vai aí jogar nas duas frentes? Com vocês, Fernando Diniz. Em relação ao jogo, a equipe fez uma boa partida. Infelizmente tomamos um gol com menos de 1 minuto. Uma felicidade muito grande do chute, jogador do Atlético. Mas aquela coisa que o time não reage, depois de sofrer, reagiu bem. Empatou o jogo, já podia ter virado o jogo no primeiro tempo. Depois tivemos pelo menos mais 3 chances para fazer o segundo gol no segundo tempo. E depois, faltando uns 15 minutos, o time deu uma baixada, cansou mesmo, porque a gente jogou na quinta-feira um jogo decisivo aqui na Copa do Brasil. Foi um jogo, acabou sendo um jogo que a gente poderia ter administrado melhor no segundo tempo, mas a gente, como eu falei na quinta, a gente acabou perdendo concentração e o jogo ficou um pouco tenso contra o CSA, que acabou repercutindo nesse jogo. Senão teria feito trocas mais cedo contra o CSA e preservado alguns jogadores para estarem mais inteiros no jogo de hoje. Mas a equipe produziu para vencer o jogo e infelizmente não conseguiu mais uma vez vencer. A gente hoje peca muito mais pelo não aproveitamento das finalizações do que por causa do setor defensivo. No jogo de hoje, por exemplo, assim, teve uma bola só, praticamente, que foi no gol de Léo Jardim, não participou do jogo. E a gente teve pelo menos 4 ou 5 grandes chances para conseguir concretizar. Contra o CSA, embora a gente tenha feito 3, nós perdemos mais umas 10 chances de gol. E foi assim com o Mirassol, e foi assim com o Grêmio, e tem sido assim, foi assim com o Del Valle, e tem sido assim. Eu acredito, como eu já falei anteriormente, que a gente vai conseguir começar a botar a bola dentro, né? Tudo que a gente está podendo fazer em treinamento, a gente está fazendo. Mas uma hora a bola entra. Eu não consigo te explicar de uma maneira muito, sinceramente, precisa por que a bola não entra. A bola não entra. E são jogadores diferentes que acabam perdendo a chance. Ora é o Veguete, ora hoje é o Puma, como aconteceu hoje, ora é o Ryan, ora é o Felipe. Então, o que eu tenho muita confiança é que a gente tem que continuar produzindo, porque a bola vai começar a entrar. O incômodo é igual do torcedor. E incomoda demais e preocupa também, lógico que preocupa. Hoje o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento
E o que dá confiança, para mim, eu confio muito no time do Vasco, é que o time consegue produzir sob situações adversas e uma hora a bola vai entrar. Porque a gente tem produzido chance. Praticamente, depois que a gente voltou, quase todos os jogos que a gente empatou ou perdeu era para ter vencido. Então, a gente tem outro tipo de pontuação. Então, o que anima é que a equipe aprende cada vez mais a se superar, a produzir, e eu acredito muito que a nossa bola vai passar a entrar e a gente vai passar a vencer jogos. No princípio, a gente não tem que poupar nem uma frente nem outra. É colocar o que tem de melhor para jogar nos dois campeonatos. É um sonho de todo mundo, conquistar a Copa do Brasil. A gente está entre os 8, isso é um fato. E no Campeonato Brasileiro a gente está na zona de rebaixamento, a gente precisa sair o mais rápido possível. Então eu não penso em abrir mão da Copa do Brasil, em poupar nesse momento. E no Campeonato Brasileiro a gente tem que estar sempre com o time completo para tentar pontuar o quanto antes. Bom, galera, para fechar um tema importante, ontem no intervalo da partida, o jornalista da UOL Esportes, André Hernan, ex-Grupo Globo, trouxe a informação de que o João Vitor teria pedido para sair do Vasco e relatado que ele tinha recebido uma proposta. Ontem os companheiros do AV confirmaram que o CSKA, que o GE até havia informado que já no ano passado o CSKA tinha tentado contratar o João Vitor e o Vasco não se interessou pela proposta. O CSKA tinha voltado à carga com a proposta de 4,5 milhões de euros, tá? O Fernando Diniz, inclusive, vai falar sobre isso na coletiva, desmentindo que o João Vitor não pediu para sair. Eu vou deixar com vocês o Diniz falando sobre o João Vitor, e aí na volta eu dou a minha opinião e complemento a situação. Em relação ao João Vitor, ele não pediu para sair. Tem que saber quais são os interesses, porque isso aí só prejudica o João Vitor. Ele é um jogador que tem eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. E obviamente que ele tem uma responsabilidade pela hostilidade do torcedor, por aquilo que ele fez no passado e às vezes por rebater o torcedor, o torcedor não é para você rebater. O torcedor é para você aceitar, ouvir, quieto, trabalhar e procurar responder dentro do campo da melhor forma possível. Então ele sabe que ele cometeu esse erro, mas ele tem jogado muito bem e ele não pediu para sair. Então assim, no futebol, é esse sistema que ele gira com interesses outros, ele pode sair, mas assim, eu conversei com... Tem time, e ele é tão bom jogador que ele tem, vira e mexe, tem procura pelo João Vitor. Então assim, tem que saber de onde vêm os interesses, que não foi o João que soltou isso aí. Ele não falou pra gente, muito pelo contrário comigo. Ele é um jogador que quer, ele tem vontade de conquistar coisa pelo Vasco, ele sabe que ele errou com a torcida, ele quer se redimir jogando. E um jogador que joga um jogo sob pressão, como ele tem jogado, e consegue performar, é um jogador que tem muito valor. Em relação ao vaiar do torcedor, se eu pudesse pedir, eu pediria para não vaiar. Eu não sei o que aconteceu com o João Vitor para trás, todos os detalhes, mas eu sei que teve expulsão do 6-1 contra o Flamengo, algum outro jogo que ele falhou e o time perdeu. Mas se pegar as atuações de João Vitor comigo, as atuações deles é contra o Grêmio, qualquer jogo. Dificilmente ele tem falha. Eu jogo de uma maneira com a linha alta, ele é um jogador rápido, é um jogador que salta muito, ganha a maioria dos duelos, que treina muito, que se dedica muito, é um cara que tem uma relação interna muito boa, que não desrespeita ninguém, desde os funcionários mais humildes até o Pedrinho, que é o presidente. Então ele tem uma série de fatores positivos. Eu respeito muito o que a torcida pensa, igual você mesmo disse. Mas ele é um jogador que tem valor, e ele tem sido muito valoroso. Ele é um jogador que ele se encaixa muito bem naquilo que eu penso de futebol. E ele hoje não respondeu à torcida, não vai responder. Ele é um jogador que merece assim, um crédito. Eu gostaria que a torcida desse esse crédito para ele. Porque ele é um jogador importante para nós. E e ele tem que fazer isso que ele fez. A torcida vaia e ele joga. E ele não tem que responder nada, porque a torcida está no direito de vaiar. Em algumas ocasiões, o João Vitor, eu sei que ele deu motivo para a torcida ter essa hostilidade com ele. Agora ele tem que aguentar e tem que produzir. Mas se eu pudesse, eu pediria de fato para a torcida dar um voto de confiança para o João Vitor conseguir. E falo mais, ele não pediu para sair do Vasco. Ele não falou nada se queixando de ameaças e tal, porque a gente sabe também que muita ameaça nem parte da torcida, nada. Ele teve lá o problema quando a torcida foi no CT, ele de fato ele foi questionar e fez errado e reconheceu o erro. E agora está pagando por isso, mas está pagando com boas atuações. Bom, sobre o João Vitor ontem foi um dos melhores jogadores do Vasco em campo. O Lucas Freitas, que jogou do lado dele, também fez uma boa partida.
Eu acho que eu comentei isso no pós-jogo e vou deixar bem claro. Eu não morro de amores pelo João Vitor. Acho que o João Vitor acaba, às vezes, tendo um pouquinho mais de moral, muito pela deficiência dos jogadores com que ele disputa a posição do que por ele. Eu já falo isso já desde o ano passado. Porém, e me incomoda essa mania dele, que ele não leva desaforo pra casa, cara. Pode ser quem for, tu roncar pra cima dele, ele te peita, ele vai pra cima de você. Se tratando de futebol, e ainda mais no clube que ele tá inserido, que o torcedor tá, revoltado da cabeça e vem mal há anos, ele tem que pensar um pouco no contexto e dar uma segurada. Ele não pode dar entrevista, ele só fala besteira quando tem o microfone na mão. Aqui são alguns pontos. Agora, eu também não sou maluco de, eu não gosto dele, tira o João Vitor aí e vende ele e vão pro mercado. A gente sabe que a diretoria do Vasco, a atual, tem muita dificuldade de acertar. Eles até contratam, mas mais erram do que acertam. E o João Vitor, dentre os zagueiros que a gente tem do lado direito, se não dá para dizer que ele é um bom zagueiro, ele é o menos pior. Ou você prefere que na saída dele jogue o Maurício Lemos ou o Lucas Oliveira? Então eu acho que antes da gente se sentir confortável de cara, ter uma proposta e vamos tirar o João Vitor aí porque o clima realmente é ruim, ele oscila, a gente tem que ter um substituto já confiável. Não, cara, esse cara aqui é melhor. Podemos negociar o João Vitor. Eu não vejo problema nisso, tá? Mas hoje, abrir mão do João Vitor e não, deixa que a diretoria vai trazer um melhor, eu não confio. Tá arriscado a gente trazer alguém pior que o João Vitor e não ter nenhuma coisa e nem outra. E a proposta em si, confirmados os valores, é uma venda com prejuízo considerável. O Vasco de cara pagou 6 milhões de euros e tinha 2 cláusulas no contrato dele. Pelo Brasileiro de 2024 e 2025, se o Vasco não for rebaixado, é acrescido 1 milhão de euros. Ano passado o Vasco não caiu, foi acrescido um bônus de 1 milhão de euros. Se não cair esse ano, entra mais um bônus de 1 milhão de euros. Considerando que caso ele seja negociado agora e não termine a temporada, ele fecha em 7 milhões de euros. Se concluir a temporada e for vendido eventualmente no ano que vem, ele totaliza ao Vasco 8 milhões de euros. Então a proposta por 4 milhões e meio de euros é bem inferior ao valor que o Vasco pagou nele. Então, ainda que fosse para vender, teria que pedir uma proposta melhor. O Vasco não tem interesse em negociar o João Vitor por esses valores. O Fernando Diniz conta com o jogador, como vocês viram, e o Diniz desmente essa situação do João Vitor ter pedido para sair. E detalhe, o Diniz gosta muito do João Vitor. E de fato o João Vitor nos últimos jogos melhorou. Agora, a observar se foram jogos pontuais ou se ele vai manter esse desempenho daqui pra frente, tá bom? É a minha opinião, sei que vai ter uma galera às vezes xingando, puta aí porque não quer ver o João Vitor nem pintado de ouro. Percebo que virou algo já pessoal, culpa do próprio João Vitor, por algumas expulsões idiotas, por entrevistas, por peitar torcedor. Enfim, ele cavou a própria cova. Mas eu acho que a gente tem que usar um pouquinho de inteligência emocional nesse momento também. É a minha opinião, respeito quem pensa diferente. Deixa a sua aqui embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição de segunda-feira. Logo mais eu chego aí com a segunda. Quem sabe hoje a gente não consegue fazer uma livezinha. Tô tentando me organizar aqui para começar a fazer live para vocês também. Mas prometo que pelo menos a nossa segunda edição de vídeo gravado vai rolar hoje, tá bom? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até amanhã. Tamo junto.